Jornalista da UOL tenta desmerecer Renan Santos. É esse o vídeo que a gente vai ver, eu não vi ainda, mas eu fiquei sabendo, né, que ela falou algumas besteiras, então eu vou dar o play aqui Discutir e vamos lá. futuro do país, propostas, etc. Só uma coisa, eu vou deixar aqui nos 1.10, porque sim. Nesse final de semana está acontecendo no litoral de São Paulo um evento do grupo Esfera, reunindo empresariado, reunindo políticos para discutir aí algumas propostas para o país, para discutir a atualidade e o futuro do país. Quem está lá acompanhando é a colunista do UOL, Denise Godoy. Denise está aqui com a gente para nos contar do que aconteceu hoje por lá. Oi, Denise, bem-vinda, tudo bem? O que você destaca aí da programação de hoje nesse evento do Esfera? Falou-se muito de política por aí? É inevitável, né, Mauro? É um fórum que acontece, então, todo ano, reúne empresários, reúne políticos, e eleição é um tema que não dá para escapar. O que você mais escutou aqui hoje são os empresários pedindo uma terceira via, pedindo para que acabar com a polarização, ou então ter um pouco mais de equilíbrio, né, nas propostas, e aí entre as pessoas que estão disputando as eleições. Então a gente ouviu, por exemplo, o João Camargo, que é o líder desse grupo, né, desse grupo empresarial Esfera. O Luciano Huck também esteve aqui hoje, também fez uma palestra, também falou sobre isso. Vários empresários, Lírio Parisotto também falou sobre isso, Flávio Rocha, da Riachuelo, todos eles estão falando em ter uma terceira via, todos eles parecem bastante descontentes com as alternativas que estão aí liderando. Bastante consistentes. Pô, bastantes contentes. Tanto o presidente Lula, que é o incumbente, né, quanto o Flávio Bolsonaro, que está em segundo lugar, apesar desse desgaste que ele sofreu aí nos últimos dias. Conta mais o que você ouviu aí. Teve algo que você ouviu? A gente teve alguns pré-candidatos que participaram também, né? Tivemos, assim, ausências que também são eloquentes. Conta mais pra gente do que você ouviu por aí. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, viria, mas não veio. Outros políticos viriam, mas não vieram. E alguns deles deram como explicação o mau tempo. Aqui está chovendo, está bastante nublado, e mais de um não conseguiu pousar. Eles não conseguiram pousar aqui no aeroporto, dizem que esse aeroporto aqui é bastante perigoso nessas condições de tempo, então não vieram. Agora, o que chamou bastante atenção aqui foi um que veio, um pré-candidato, que é o Renan Santos, fundador do MBL, Movimento Brasil Livre, e ele é pré-candidato à presidência pelo Partido Missão, que ele fundou. E nos últimos dias, depois que o Flávio Bolsonaro, a candidatura dele começou a desidratar, no mercado financeiro e entre o empresariado, o nome do Renan Santos começou a fazer mais barulho. Inclusive, nessas plataformas de apostas, que foram proibidas no Brasil, mas que o pessoal ainda acessa, ele está com uma chance já de 14%, 15% de ganhar a eleição. Então, assim, é pouco, né? Não é nem 20%, mas assim, de uma... É pouco. Mano, eu fico de cara com a galera que fala que é pouco, cara. Mano, tipo, você ser presidente, tá ligado? Como que é pouco, mano? Quando eu falo pra... Enfim, eu converso com algumas pessoas, eu falo sobre o Renan e tal. Mas quanto que ele tem? Quanto que ele tem? Eu falo, nessa última pesquisa da Atlas, ele tá com 7%. As pessoas, mas é muito... Mano, isso não é pouco, isso é pra caramba. Ainda mais que ele começou com 1%, 2%. A evolução dele tá sendo muito rápida, velho. Tá sendo exponencial o negócio. E 15%, mano. Tipo assim, não é como se a eleição fosse amanhã. Aí sim, seria pouco, mas a eleição é daqui, sei lá, 5, 6 meses, não é? Em outubro, então a gente tá no mês o quê? A gente vai pro mês 6 agora, então 4, 5 meses. Semana para outra subiu muito. Subiu, quase dobrou. Nas pesquisas dos institutos de pesquisa, ele já está aparecendo com 5%, 6%, 7%. Então, hoje... Apela a discurso radical à direita. Ele apela. O discurso dele mudou, né? Nunca... Não é que o discurso dele foi sempre assim, que ele mudou agora. Ele foi convidado, ele participou de um painel especificamente sobre a eleição, e depois ele falou com jornalistas. E o que chama a atenção é que ele está adotando um discurso bastante radical. De direita, assim, bastante radical. Eu conversei até com alguns empresários depois, e a percepção é de que ele está tentando, então, conquistar o eleitorado do Flávio Bolsonaro, esse eleitorado órfão, e também um público jovem. Inclusive, nas pesquisas, ele chega a aparecer em primeiro lugar em alguns segmentos. Por exemplo, entre 16 e 24 anos, se eu não me engano, ele aparece em primeiro em algumas pesquisas.
Então, ele está buscando aí conquistar tanto o eleitorado aí que desanimou com o... Pô, assim, até agora, pelo menos, ela... Assim, ela falou a realidade, tá ligado? Ela não ficou desmerecendo. Ah, não, ele tem só 1% e não sei o quê. Pô, ela tá falando... Ela tá sendo sincera, que ele realmente ele aparece entre os jovens, acho que é de 18 a 24 anos. Em alguns cenários ele aparece em primeiro lugar, na frente do Lula. Então, ela não tá omitindo dados, não. E nem... Até agora, né? Flávio, quanto um eleitorado jovem e que está desanimado com política de forma geral, está empobrecido, não consegue comprar sua casa, não consegue ter o emprego dos sonhos, etc. E aqui ele, bom, enfim, ele fala muitos impropérios, ele xinga todo mundo. E, por exemplo, isso a gente publicou na matéria que a gente publicou no UOL hoje à tarde, ele chama o Pablo Marçal de incompetente, de pateta. Ele também... Ele xinga... Pô, poderia mostrar, então, pelo menos ele xingando, então, já que você tá falando que ele tá xingando todo mundo, eu gostaria de ver e, assim, falar que Pablo Marçal é isso aí, mano. O que tem de errado? O que tem de errado? O que, ela vai defender Pablo Marçal, é isso? É isso? Ela gosta, ela é fã do Pablo Marçal? Pelo amor de Deus, a família né, mano? Bolsonaro inteira, diz que são burros, que são... enfim, e também comentando sobre violência, sobre aquela operação da polícia no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, no ano passado, perguntado o que ele achava dessa operação, ele disse, olha, eu fico muito feliz de ver aqueles corpos todos. Então, assim, ele tá botando... Porra, velho, mas o que tem de absurdo nisso, velho? Em ver criminoso, bandido, criminoso, assim, que tá em confronto com a polícia, sendo eliminado. O que tem de errado nisso? Eu gostaria que ela falasse, assim, é muito perigoso. Um tom bastante pesado para chamar atenção, para fazer, para ter clique, para viralizar, etc. É um discurso bastante perigoso, né? Não é bastantes? De acordo com ela, é bastante perigosos. Bastante perigoso, é muito perigoso, realmente. Perigoso não é você ter que andar na rua, você ter medo de andar na rua porque você vai ser assaltado, porque o seu celular vai ser roubado, você tem que estar sempre atento. Quando você para o carro no semáforo, eu tenho que ficar olhando pro retrovisor, eu tenho que ficar atento se passa uma moto aqui, se ela vai tentar pegar alguma coisa, se alguém vai tentar quebrar minha janela e pegar rápido o meu celular. E isso não é perigoso, isso não é perigoso. Perigoso mesmo é você querer, assim, prender bandido e vir a eliminar aquele rapaz que entrar em confronto com a polícia, né? Eu tô falando assim pra suavizar aqui pro YouTube, né? Mas isso é perigoso pra eles, é isso. Não é você ter que tomar cuidado pra sair na rua porque vão roubar uma coisa que é sua. Isso não é perigoso, não. Pelo amor de Deus, velho. Aqui no fórum, conversando com empresários, eles recebem esse discurso dele com bastante ressalva. Ela tá? gosta da palavra bastante, né? Bastantes. Não dá para dizer de jeito nenhum que ele está sendo abraçado pelo empresariado. O que eles dizem que faz sentido é todo mundo tem o direito de se candidatar, né? É claro, tem direito de se candidatar e de falar e de colocar suas propostas, mas, aí tô parafraseando os empresários que eu escutei, ele parece muitíssimo despreparado. Muitíssimo despreparado. Despreparado. Realmente, ele deve ser... Mano, eu acho que nem ela acredita no que ela tá falando, mano. Eu acho que nem ela acredita no que ela tá falando. Ela deve sentir algum tipo de atração, assim, pelo Renan, pelo intelecto do Renan, pelo jeito que ele fala. E aí, como uma maneira pra ela chamar a atenção do Renan, eu acho que ela fala essas barbaridades. É a única coisa que eu consigo pensar, de verdade. Porque não faz sentido o que ela tá falando. Ele não tem propostas, como é que é? Ele é despreparado. Tipo assim, o que seria... Eu só queria fazer essa pergunta pra ela. O que é preparo pra você? Quem é? Assim, qual que é o seu exemplo de uma pessoa preparada, então? Se o Renan pra você é despreparado, por favor, exemplifique. Me dê uma referência aqui. Quem que vale a pena? Quem é? Lula? É Flávio? Bolsonaro? É o que? É o Romeu Zema? Quem que é? Porra. Ele não tem propostas. Não. Mano, isso é só mentira. É só mentira. É só mentira. Você acabou de falar de uma proposta pra ele. Uma proposta dele. Ele parece que ele está tentando sempre se aproveitar de algum discurso de direita que esteja fazendo sucesso. Por exemplo, nós já vimos ele indo para a Argentina para encontrar o Milei, nós já vimos ele indo para El Salvador, que tem uma política de encarceramento muito rígida. Ele foi para El Salvador? Ele foi? Eu lembro do Renato Batista que tinha ido para lá, mas eu não lembro do Renan indo para El Salvador. Posso estar errado, mas eu acho que ele nem foi para El Salvador. Se eu não me engano, ele nem foi pra lá, cara. E assim, é só você olhar o discurso do Renan. Ele não muda. Não é como se
ele o prendeu, matou. Não é como se ele estivesse falando isso agora. É uma coisa que ele já fala há muito tempo. Não é uma coisa que surgiu agora. Ele tem uma consistência, entendeu? Não é? Ele não tá surfando o hype. Já pelo Donald Trump Porque esse hype, né? Foi ele que criou, velho. Estados Unidos. Então, assim, ele tá sempre querendo se associar a alguém de direita que está fazendo muito ele falou do Donald Trump? Calma aí, sim, desculpa. muito rígida, elogiada pelo Donald Trump dos Estados Unidos. Então, assim, ele tá sempre querendo se associar a alguém de direita que está fazendo muito sucesso, né, que esteja fazendo muito sucesso, e se aproveitando desse discurso. E agora, com esse enfraquecimento do Flávio, parece que ele está carregando mais nas tintas desse discurso para chamar mais atenção do eleitorado e tentar conquistar algumas pessoas, ou pelo menos ser ouvido por quem não prestou atenção nele ainda. Mas aqui no empresariado, assim, é bastante ressalva. Bastante ressalva, né? É, realmente, eles devem ter bastante ressalva. Eles não querem, assim, de empresariado, essa galera da Faria Lima aí, eu não duvido nada, mas... Mano, essa mulher, ela tem uma carinha de que... Ah, eu menti. Eu sei que eu menti, gente. Eu sei que eu menti. Mas o que eu posso fazer? Eu me senti atraída pelo Renan Santos. Eu não podia. Eu quis chamar a atenção dele. Então, o que eu fiz? Eu desmereci ele. Eu falei coisas das quais eu não acredito que são verdades pra chamar a atenção dele. É isso que eu fiz. E aí, quer dizer, eu ainda vou voltar essa análise do Renan Santos. Agora, por exemplo, a gente teve hoje aí a presença do Luciano Huck, né, que é aquele eterno futuro, talvez um dia candidato à presidência da República. Hoje, mais cedo, a gente falou aqui também do Cidadania, o Partido Cidadania, que tem uma federação com o PSDB, pensando numa terceira via. Deixa eu ver aqui. Vou ver aqui se tem mais coisa sobre o Renan. Bom, eu vi aqui, eles falam um pouquinho mais, não diretamente sobre o Renan, mas uma coisa que eu acho interessante... São com o PSDB, tentando emplacar uma candidatura de Aécio Neves. Você falou do empresariado aí, pensando numa terceira via. Mas o que a gente vê nas pesquisas, e parece que está muito cristalizado, é essa polarização mesmo, né, Denise? Como é que entre o desejo de uma terceira via do empresariado e a realidade, que percepção que você tira do que você ouviu por aí? Tem uma longa distância, né, entre o desejo e a realidade. Eu ouvi vozes muito ponderadas, inclusive a do Flávio Rocha, da Riachuelo, dizendo justamente isso. Ele falou, olha, existem descontentamentos de um lado e de outro, mas a verdade, enfim, o que ele espera, o que muita gente aqui espera, é não ter uma grande surpresa daqui até outubro e que a disputa fique realmente... restrita aos 2 primeiros candidatos que nós estamos vendo nas pesquisas hoje. Mano, eu ouvi vozes muito ponderadas. Tipo assim, cara, é impressionante a capacidade das pessoas de não querer nada diferente, velho. Tipo assim, não querem. Eles só não querem. Não, deixa o Lula e o Bolsonaro lá. Assim, o Lula e o Flávio Bolsonaro disputarem. Deixa, sabe? Deixa, vamos deixar assim. Ai, é isso, tá tudo bem. A gente vai levando, nada muito radical. Para, velho. Tipo, olha a desgraça que tá o país, mano. Há anos, velho. Há anos. Nada diferente, nada de novo surge de verdade. Tipo, ninguém fora da política. Fora da política que não teve a carreira política, que não cresceu fazendo isso, né? Que não é deputado há sei lá quantos anos, que não, sabe, não viveu uma vida, que tem a família que vive exclusivamente de política. Nunca surge uma coisa dessa. Agora que tá surgindo. As pessoas, elas não querem, não queremos, sabe? São presidente Lula e Flávio Bolsonaro e provavelmente, eu não sei que aconteça uma hecatombe, mas uma decisão por poucos pontos. Em off... Nossa, que análise, velho, que análise. Olha, nossa, que análise, mano. Nossa, realmente, vocês precisam de um programa pra falar coisas tão óbvias quanto essas. Meu, sem permitir serem citados, a maioria acha que o presidente Lula é quem tem mais chance, especialmente depois que aconteceu. Mano, é basicamente assim, olha, eu acho que... O que eu acho? Eu vejo... sempre com aquele tom de que eu sei mais coisas. Eu vejo que o futuro, ele pode ser definido em poucos meses, porque a eleição é agora em outubro, né? Então eu acredito que na eleição vai se restringir apenas a 2 nomes, os 2 primeiros colocados, e será uma diferença, uma vitória por poucos pontos, né? Não vai ser uma vitória muito diferente. Então é isso que eu acho, e que as coisas vão se acertando. Tipo, falando obviedades, entendeu? O Flávio nos últimos dias.
havia ainda alguns que pretendiam votar no Flávio, muitos citando como razão a alternância de poder, queriam ver um nome diferente aí. Diferente, mano. E, né, o presidente Acho que isso é diferente, mano. O que tem de diferente nisso? Lula está no seu 3º mandato, o PT está aí no seu 4º, se a gente contar com o presidente Dilma, né, 4,5, enfim. Então, queriam uma alternância de poder. Mas depois do escândalo da semana que passou, eu acho que quem ainda colocava um pouco de confiança no nome do Flávio Bolsonaro se decepcionou totalmente. Então, assim, entre resignados e frustrados, me parece que a maioria acredita que teremos 2 candidatos mesmo até o final do pleito, fortes, e que o presidente Lula é quem vai vencer de novo aí mais uma eleição. Denise, muito obrigado, bom trabalho aí para você, Denise, bom prosseguimento. Que análise, mano. Denise, que análise. Eu estou surpreso com com a sua capacidade cognitiva de fazer uma análise tão profunda sobre o cenário político do nosso país. Realmente, mano, o seu papel aqui como jornalista foi exemplar. Você cumpriu com excelência. Eu estou, assim, admirado com tamanha precisão e riqueza de detalhes e sua capacidade cognitiva de projetar cenários. Um absurdo, assim, um exemplo. Óbvio que isso foi irônico. Então, se você curtir esse vídeo aí, deixa o like. Eu vou deixar esse vídeo completo aí na descrição, caso você queira assistir. E é isso. Um forte abraço.